Boa noite, telespectadores. No Plantão Unimed de hoje, vamos conversar com o Dr. Marcelo Bitello, que é médico infectologista e responsável aqui pelo setor de controle de infecção da Unimed Vale dos Sinos. Traremos a você aqui informações importantes, especialmente a respeito da leptospirose e da dengue, que trazem aí muitas informações, muitas vezes desencontradas e dúvidas às pessoas, não é, doutor Marcelo? Tudo bem? Sim, olá, tudo bom? Boa noite, obrigado pelo convite. Então, vou falar um pouquinho sobre a leptospirose, né? A leptospirose, ela tem estado no noticiário agora devido a essas enchentes que ocorreram no último mês aí no nosso estado e que a nossa região foi muito acometida também, né? E claro, acaba sendo motivo de vários atendimentos nas nossas portas de emergência aí, né? A leptospirose, ela é provocada por uma bactéria, né? Essa bactéria, ela fica normalmente no trato urinário dos roedores, principalmente o rato. E a gente sabe que no esgoto, no entulho, no lixo, sim, a gente tem ratos, tá? Tem várias espécies de ratos, né? E o rato, ele acaba eliminando essa bactéria na urina. E quando a pessoa tem contato com essa urina desse rato, que pode ser numa água contaminada, de uma enchente, de uma água parada, algum córrego, alguma coisa assim, ou até mesmo contato com a lama, que nem depois a enchente tem que limpar, essa lama ela pode estar contaminada com essa bactéria que o rato acaba eliminando. E aí, com isso, a pessoa pode acabar adoecendo, né? A leptospirose, ela é uma doença, assim, que ela, entre a pessoa ter o contato e apresentar os primeiros sintomas, podem ser até de 30 dias, tá? Mas uma média, assim, de 7 a 14 dias, assim, normalmente é o que acontece, tá? A pessoa começa a ter principalmente dor no corpo, febre, dor nos olhos, pode ter dor nas articulações, tá? E pode ficar que o quadro fica limitado só a isso. Vai durar uns 7 dias, mais ou menos, os sintomas, né? Às vezes pode acabar às vezes pode acabar não necessitando de tratamento, mas na maioria das vezes o paciente precisa de um antibiótico, tá? Algumas formas da leptospirose pode evoluir para uma forma grave. Cerca de 15% pode evoluir para uma forma grave, que a gente chama da forma ictero-hemorrágica, onde o paciente ele vai apresentar quadro de hemorragia, vai sangrar no pulmão, é um paciente bem grave e que também tem um alto índice de letalidade, de mortalidade, alto índice da pessoa vir a morrer, tá? Marcelo, existe alguma coisa que possa se fazer para prevenir uma forma mais grave, uma vez que às vezes evitar, não é, a contaminação nesses tempos fica difícil, o pessoal está limpando as casas, está ajudando, né? E também é importante falarmos aqui para a questão de se pensar no diagnóstico, porque às vezes não surgem sintomas de imediato, leva 1, 2, né, semanas, até 30 dias, como disseste, mas existe alguma forma de evitar que evolua para uma forma grave? Existe necessidade de, apresentando esses sintomas, fazer testagens, não é? Logicamente quem vai decidir isso é o médico, né? Mas o que tu dirias a respeito, né, do que as pessoas podem fazer especialmente? A principal estratégia de prevenção da leptospirose é tu não ter contato com a água, não ter contato com o lodo. Se vir ter contato, usar roupa impermeável, bota de borracha, esses insumos para evitar o contato da água ou da lama com a nossa pele, né? Porque a bactéria, ela penetra até na pele íntegra, e quanto mais a gente estiver exposto à água, à lama, mais chance tem de se contaminar, tá? A principal questão é, tendo alguns sintomas, a pessoa, ela procurar atendimento. O diagnóstico da leptospirose, ele é clínico, ou seja, é o médico que com base nos sinais e sintomas que o paciente apresenta, ele faz o diagnóstico clínico de leptospirose. O exame de sangue, a gente tem como fazer diagnóstico etiológico, coletar um exame de sangue para ver se a pessoa realmente está com leptospirose, tá? Esse exame existe, a gente tem disponível. O problema é que ele leva, assim, de uns 10 dias para ficar pronto. Então, não é um exame que ele vai fazer diferença em relação à conduta, né? Então, é frente a um paciente com sintomas, com a história epidemiológica de ter tido contato com água de enchente ou com lama, com lodo, né? O médico já trata. Tá, então esperar confirmar o diagnóstico e pode ser tarde até, né? Não, a suspeita diagnóstica de leptospirose é igual a tratamento. Suspeitou, vai ser tratado, tá?
Inclusive, em relação a isto, surgiram, né, em tempos de internet, aí, Dr. Google, né, entra em ação muitas vezes. Muitas pessoas vêm aos consultórios já pedindo receitas de antibióticos, né, mas eu creio, né, que isso, né, não tem alguma validade em se tomar para prevenir, não é? A profilaxia para leptospirose, para aquelas pessoas que tiveram contato com água de enchente ou lodo depois no período de limpeza, né, ela é controversa, tá? Pelas evidências que a gente tem, não existe benefício do ponto de vista populacional, o próprio Ministério da Saúde afirma isso, que não tem recomendação do ponto de vista populacional frente a uma catástrofe de oferecer profilaxia para todas as pessoas. Primeiro, tu vai oferecer profilaxia para pessoas que não precisam, vão estar expondo. Segundo, como a gente está falando aí de milhares de pessoas, vai acabar o antibiótico. Acaba o antibiótico, aí quando a pessoa adoecer não vai ter disponível. Até ali no início do mês de maio ali, eu estava ali em São Leopoldo, entrei numa farmácia, eram os primeiros dias ali daquele caos ali, eu vi um balconista falando para um outro assim na farmácia, a gente não tem mais azitromicina e doxiciclina, porque as pessoas estavam procurando, estavam comprando, né? E aí o que aconteceu? Foi feita uma nota técnica com apoio aí da Sociedade Brasileira de Infectologia, outras sociedades, junto com a Secretaria Estadual da Saúde, que estratificou o risco que a pessoa tinha para contrair e adoecer por leptospirose, para indicar profilaxia somente para esses casos. E aí o que são as pessoas de alto risco para contrair a leptospirose? Pessoas que tiveram imersas durante 24 horas, dias. A gente tem essas pessoas que trabalharam em resgates, que ficavam o dia inteiro dentro da água, mergulhavam na água, acabavam ingerindo a água, né? Então, principalmente, a profilaxia está recomendada para essas pessoas que atuaram assim, de forma bem ativa, assim, e imersa praticamente, assim, nos resgates das pessoas, né? Até teve um caso que apareceu na TV esses tempos, umas 3 semanas atrás, de um bombeiro que trabalhou nos resgates ali no município de Canoas, que ele falou que ele mergulhava na água, entrava, e ele inclusive tomava a água durante os resgates, né? E ele mesmo brincou que eu já tô imune, eu não vou pegar nada, e ele acabou descendo por leptospirose, tá? Então, e quem vai evoluir para forma grave, a gente tem variáveis relacionadas ao agente, à própria bactéria. Tem bactérias que são, digamos, mais fortes, outras mais fracas, que para provocar sintomas leptospirose, né? Mas o que consiste basicamente é no que apresentar sintomas, procurar avaliação médica. Mas ainda na pessoa que tem esse vínculo epidemiológico e ter tido contato com água de enchente, né? Procurar avaliação médica frente à suspeita e iniciar o tratamento. Verdade, e cuidar bastante, né? Porque às vezes a pessoa tá de luva, tá de bota, mas daqui a pouco respinga um pouco de água, esfrega o olho, né? Enfim, bom, e quanto à água encanada, como se diz, né? Tomar água de torneira, porque as pessoas estavam com medo, né? Em função de todo o quadro, né? De tomarem as águas da torneira depois que voltaram, né, à normalidade. Teoricamente, os municípios, eles possuem, né, um serviço que faz o tratamento da água, né? Teoricamente, esse serviço, ele garante a qualidade da água, a potabilidade da água para ser ingerida, né? Claro, a gente pode estar falando também, por exemplo, de residências que possuem reservatório, possuem caixa d'água, que foram cobertos por enchente, aí nesse período de retomada, aí claro, tem que limpar o reservatório antes, né, porque ele vai ter encher de água contaminada, de lodo, de barro ali, né, limpar o reservatório para poder receber a água potável ali do serviço de saneamento, de abastecimento do município, né. Mas, teoricamente, a água essa fornecida pelo SEMAI, pela Comusa, elas têm a garantia da potabilidade delas, né. E essa limpeza dos reservatórios é com os detergentes comuns ou haveria algum produto especial que pudesse, né, ser melhor? Tanto os reservatórios como as próprias residências, locais que foram sujos, né, por enchente ou por lama, por lodo, né, a gente pode ser utilizado o próprio hipoclorito de sódio, que a gente chama de água sanitária, né? A gente pode usar, por exemplo, 400 ml de água sanitária em 20 litros de água para higienizar o ambiente, né? Tu limpa, tira o lodo, né, com água corrente, depois limpa com esse saneante, com essa solução de água sanitária, deixa agir por 15 minutos e depois enxágua novamente.
Tanto é que o nosso hospital lá da Unimed São Leopoldo, que foi acometido pela enchente também, a gente orientou que a limpeza fosse feita dessa forma. Primeiro eles faziam aquela limpeza de tirar o grosso da sujeira, depois fizesse essa limpeza com uma solução à base de hipoclorito, e aí depois o fazer com o nosso saneante que a gente tem padronizado para limpeza hospitalar, né? Porque o hipoclorito ele tem essa ação de agir na matéria orgânica, ele age nesses agentes que tem ali, que eventualmente pode ter ali, que pode estar contaminando o ambiente, né, sendo eficaz, e aí depois, no caso de um reservatório, tu não vai precisar limpar com mais nada, né, mas no caso aqui do hospital, a gente precisava ainda usar mais um saneante em cima daí. Certo, doutor Marcelo. Bem, mas não vamos parar por aí, não é? Depois dos nossos intervalos, eu quero te perguntar sobre outra doença que tem sintomas bem parecidos, não é, com a leptospirose, que é a dengue. E aí, como saber, né, se é uma, se é outra? Então, você fique ligado aí que nós já voltamos. Estamos de volta e continuamos a falar sobre leptospirose, sobre dengue, aqui com o Dr. Marcelo Bitello, que é médico infectologista e também médico responsável pelo controle de infecções aqui da Unimed Vale dos Sinos. E há pouco, Dr. Bitello, tu nos falaste aí, não é? Explicaste bem sobre a questão da leptospirose, mas a dengue tem sintomas também bem parecidos, não é? Sim, a gente acaba entrando assim num dilema frente a um paciente com sintomas, né? Porque a dengue ela tem sintomas semelhantes à da leptospirose, dor no corpo, febre alta, dor nos músculos, né? Dor nas articulações, tá? E aí a gente fica nesse dilema. Aí se a gente, por exemplo, um paciente, a gente tem bairros em São Leopoldo e Novo Hamburgo que antes da enchente estavam com apresentavam muitos casos de dengue. E no caso, por exemplo, de São Leopoldo, além de terem muito caso de dengue, foram bairros que foram devastados pela enchente. Então as pessoas elas têm os dois, o que eu chamo assim de vínculo epidemiológico, né? De morar num bairro que tinha uma alta infestação de mosquito e com grande índice de casos de dengue. E aí um bairro atingido por enchente que pode ter leptospirose. Daí o que a gente faz? Em relação à dengue, a gente tem exame rápido para fazer. A gente tem testes rápidos que nos dão o resultado em 15 minutos ali se o paciente pode estar com dengue ou não. Então, frente a um paciente com sintoma, se ele tem um vínculo epidemiológico e ter tido contato com água de enchente, lodo, coisa e tal, a gente vai testar para dengue também, né? E se vier dengue, o resultado positivo para dengue, a gente vai tratar conforme dengue. O resultado vindo negativo para dengue pode ser que seja um falso negativo, né? E aí a gente vai acabar, como pensando que a leptospirose precisa de antimicrobiano, ele vai acabar sendo tratado para leptospirose, né? A dengue, ela é uma doença viral, a gente tem 4 subtipos de vírus da dengue circulando no nosso país, e eles têm essa particularidade de ser transmitidos pelo mosquito. Através da picada de um mosquito infectado pelo vírus da dengue, ele acaba infectando outras pessoas. E é uma doença viral, não tem tratamento específico, o tratamento ele também é só de suporte, é remédio para dor, para febre, para náusea. O paciente ele tem que se hidratar muito, né? Porque a dengue o paciente desidrata, vai durar uns 7 a 10 dias de sintomas. Alguns casos mais, numa menor proporção, eles podem evoluir para uma dengue de forma mais grave, uma dengue hemorrágica. Como a leptospirose também é forma hemorrágica. Isso também, a forma grave da leptospirose também ele é um diagnóstico diferencial da dengue hemorrágica, tá? E aí claro, o paciente é um paciente que vai ter internado, um paciente que vai ter necessidade de suporte hospitalar para ser manejado, tá? Mas essa particularidade que a dengue, ela não tem tratamento específico enquanto a leptospirose tem. E tem grupos de risco, tirando os fatores ambientais, não é? Em termos de idade, talvez, ou outras patologias presentes, não é? Que aumentem a suscetibilidade às pessoas, tanto em desenvolverem a doença, quanto a desenvolverem a forma mais grave? Em relação à dengue, assim, todas as pessoas são suscetíveis, né? O que acontece? Uma vez que a pessoa adquire a dengue, né, ela se contamina pela dengue, ela fica imune contra aquele sorotipo da dengue. Porém, ao se reinfectar novamente contra um sorotipo diferente de dengue, a pessoa vai ter um risco maior de evoluir para uma dengue hemorrágica,
que a gente chama essa infecção heteróloga com sorotipos diferentes do vírus da dengue. E é aí onde entra a vacina. E claro, a gente tem a população ali entre 10 e 14 anos de idade, né, que é uma população que tem o maior risco de evoluir para dengue hemorrágica. Por isso que as vacinas que vieram aqui para o Rio Grande do Sul, para vacinação, e que o Ministério da Saúde preconizou no resto do país, assim, foi para vacinar essa faixa etária de pacientes, porque são os pacientes que têm maior risco de evoluir para essa forma hemorrágica. Bem, e não tem, né, na verdade, não se acha as vacinas, não sei como é que está aí, mas nem de forma particular, né, se estava encontrando, né, as vacinas da dengue. Eu creio que ainda não normalizou isso, né? Não normalizou, tem muita procura, né, e o Ministério da Saúde provavelmente ele está preconizando essas vacinas da indústria farmacêutica para vacinar essa população aí que é mais suscetível e tem maior risco de evoluir para dengue hemorrágica. E claro, os pacientes com outro problema é que os pacientes que já têm comorbidade, pacientes idosos que já têm várias comorbidades, ao adquirir dengue, eles podem acabar descompensando essa doença de base, né? E aí acaba com o tipo de um problema, acaba conseguindo mais 2 ou 3 problemas aí, né? Nada como ter, né, um estilo de vida saudável e controlar bem, não é, outras doenças. Mas veja só que zebra, né, ter dengue 2 vezes e, né, por cepas diferentes. Tu quiseste dizer, né, então que a um tipo, né, de vírus da dengue é possível ter imunidade, mas se reinfectar por outra espécie de vírus da dengue que, ao contrário do que se pensa que já estaria imune de alguma forma, tivesse uma certa imunidade, pode ser pior ainda. Isso pode ser pior porque quando é por um outro sorotipo, o teu organismo já conhece, que tu já sabe como é que é mais ou menos a genética do vírus da dengue. E aí, ao adquirir um outro sorotipo, tu pode ter uma reação mais intensa, de forma mais leiga, explicando, né? E evoluir para essa forma hemorrágica daí. E a leptospirose, ela deixa a pessoa imunizada ou ela pode adquirir novamente a doença? Não, a leptospirose, ela não tem vacina e também tu pode adquirir de novo. Tu trata, cura, tu vai ter anticorpos contra a leptospirose, mas tu pode adoecer novamente por leptospirose. Então está aí, não é? 2 doenças que podem se tornar bastante graves, mas que podem ser, pelo menos, de certa forma, combatidas, não é? Usando-se a proteção, como tu disseste. Quanto ao mosquito, eu creio que aí também a gente pode usar todo o arsenal, não é? Repelentes, aqueles... coisas de tomadinha ali, telinhas, enfim, tudo é válido, não é? Assim como, né, evitar os criadouros do mosquito na sua residência, cuidar com o vasinho de flor, aquela água que fica retida. As pessoas às vezes não prestam atenção que a calha da residência acaba empoçando água, ali é um foco para o mosquito, e para o mosquito ele se reproduzir, ele usar essa lâmina d'água para pôr ovos é muito rápido até a eclosão dos ovos e produzir novos mosquitos que podem infectar, né? O mosquito da dengue, né, ele tem um hábito, assim, ou início da manhã ou final da tarde, então nesse período manter a casa fechada, com as janelas fechadas, né, ou usar tela nas janelas, procurar, claro, que não é, agora fica inverno aqui, fica mais fácil, usar roupas compridas, diminuir a exposição da pele para o mosquito não picar as pessoas, né. E outro fato importante, uma vez que tu tem uma pessoa com dengue na sua residência doente, essa pessoa ela também tem que usar repelente para evitar que um mosquito que ainda não tenha sido apresentado ao vírus da dengue se infecte com essa pessoa e passe a infectar outras pessoas daí depois. Isso é uma pergunta também, as pessoas dizem, nossa, né, te cuida aí, porque daqui a pouco vem o mesmo mosquito, vai me picar, tu tá com dengue, então já vem aquele pânico, né? Mas, então, todo esforço é pouco, né, para evitar essas doenças, doutor Marcelo. Muito obrigada pelas informações e nós deixamos aí, né, para você o contato, né, entre em contato com a Unimed Vale dos Sinos para saber mais, se tiver aí com sintomas, né, não deixe de procurar o seu médico e ter as melhores orientações. Então, doutor Marcelo, muito obrigada novamente e um bom trabalho aí, né, porque trabalho é o que não falta sempre aí, né, na área médica. Obrigada. Então tá bom, muito obrigado pelo convite.
Fico à disposição, a gente tem nossas redes sociais da Unimed também, que está falando, abordando sobre a leptospirose, tem algumas perguntas que eu mesmo já respondi, tem um vídeo gravado ali, né? E as pessoas podem mandar as perguntas através da rede social ali, que o setor de marketing ali, ele repassa as perguntas para a gente responder depois também. Maravilha, e nós também estamos aí à sua disposição, né, para trazermos sempre as melhores informações. Então, muito obrigada e nós voltamos amanhã com você no nosso Viver Bem. Até lá! Viver Bem.